Bem-vindos ao Presença Sentida. Que prazer, que alegria poder voltar a compartilhar aqui com vocês as minhas experiências, o conhecimento que eu venho aplicando na minha vida. Fiquei aí uma semana, alguns dias de molho, peguei um resfriado, minha garganta ainda tá um pouco ruim, mas eu acredito que vai dar para vocês entenderem bem aqui o que eu vou compartilhar. Mas enfim, precisei ficar me recuperando. Então não tava meio sem forças para compartilhar aqui com vocês, mas agora voltei com várias inspirações, com algumas experiências vividas que me levaram à reflexão, e eu quero compartilhar aqui com vocês, Eu falo bastante eu venho falando bastante aqui sobre resistência, sobre o quanto é importante a gente buscar olhar para as nossas existências para a gente conseguir viver um pouquinho mais leve, viver a nossa autenticidade, conseguir ter relacionamentos mais saudáveis, um relacionamento mais saudável conosco primeiro, com o nosso mundo emocional, nosso mundo interno, e com os outros também, nossos relacionamentos. Nós somos, antes de ser mãe, nós somos filhas, somos mulher. Então, dentro da sociedade, a gente exerce vários papéis, e quanto é importante a gente estar firmado na nossa identidade, enraizado num amor profundo, porque se a gente, às vezes, o ambiente que a gente cresceu, a gente não aprendeu sobre esse amor próprio, sobre esse amor profundo, e a gente acaba sendo muito duros, com a gente mesmo. Então é importante de olhar para as nossas existências para isso, para a gente se olhar com mais compaixão. Porque se você não se olha com compaixão para você, para as suas limitações, para as suas dores, você não consegue também fazer isso nos seus relacionamentos para os outros, para as pessoas que você se relaciona. Você vai acabar sendo dura também, rígida, e isso acaba adoecendo a gente, acaba trazendo tantas dificuldades relacionais. A gente quer se relacionar de uma maneira mais leve. Esse é o objetivo, Eu acho que todo mundo, quando você se relaciona, quando você sai do seu sistema familiar para criar o seu próprio sistema familiar, a gente quer se relacionar com amor e com leveza, e nem sempre isso acontece, nem sempre isso é possível, porque a gente tem muita bagagem inconsciente familiar, E esse espaço aqui eu gosto muito de falar sobre isso, porque é o meu campo de trabalho, É o campo onde eu mergulho profundamente, onde eu me entrego. O meu dom é olhar para esse campo da alma. Eu amo tudo isso, por isso que eu gosto de compartilhar essas coisas com vocês. E essa semana eu fiquei doente, Peguei um resfriado, fiquei mal. E para mim, eu quero trazer de uma forma prática, quando eu falo de resistências. Cada um sabe onde pega a sua existência, mas eu quero compartilhar algo pessoal meu. Para mim pega muito profundo no emocional quando eu fico doente. Uma gripe, ou seja, um resfriado que me impede de conseguir concluir as minhas tarefas do dia a dia, de dona de casa, de mãe, até com autocuidado. Isso me mexe muito comigo, isso me paralisa, isso me incomoda. Eu tenho mais facilidade em lidar com o emocional, às vezes as pessoas vêm conversar comigo e falam sobre alguma coisa, eu tenho mais facilidade de lidar com o emocional e expressar, trazer em palavras, chegar numa solução, numa resolução do emocional, do que com a dor física. A dor física, ela me pega de um jeito, parece que eu não quero existir, sabe? Só quem passa e sabe, sente isso, sabe o que eu tô querendo passar aqui, o que eu tô querendo dizer com isso. Dor física me pega de um jeito que mexe, dispara muitos gatilhos em mim,
e eu fico realmente assim mais sensível, e eu percebo que todas essas resistências internas emocionais elas afloram quando eu fico doente. E essa semana eu passei por um episódio onde eu fiquei doente, meu filho caçula, o Lucas, ficou doente, e a Natália também, a do meio. Ficou os três, então pensa, né? Foi bem sensível, assim. Foi bem difícil. Uma semana bem difícil. E ali, precisando acordar de madrugada para dar a medicação pro Lucas, ele estava bem irritado, e o Lucas não gosta de tomar remédio. Ele gospe, desde pequenininho, bebezinho, ele gospe, ele chora. E eu tava sentindo uma irritação, e eu tava tentando ali criar espaço para entender a irritação. Mas eu costumo dizer aqui que não é muito sobre entender, né? Você precisa mesmo criar um espaço seguro para você simplesmente sentir, né? Tudo que você está sentindo e lidar com aquilo. E aquela irritação, querendo me falar alguma coisa, e eu me sentindo mal por estar irritada, e tá ruim, tá doente, sentindo dor, e ainda cuidando do meu filho que também estava doente, também sentindo dor. Eu sei que tem um momento que eu parei e precisei olhar. Falei, aqui tem uma resistência que eu tô precisando olhar. Alguma coisa nessa situação tá querendo se mostrar, um sentimento, né? Algo inconsciente. Quando meu filho, eu fui dar o remédio pra ele cuspiu, eu fiquei muito irritada, eu gritei com ele, fiquei brava, fiquei muito irritada. Sou ser humano também, igual vocês, gente. Então, passo tudo que eu falo aqui, eu passo também, tenho os meus desafios internos. Fiquei muito brava, muito irritada. E quando eu fico irritada, eu costumo ser muito reativa, né? Ter atitudes reativas, eu me fecho, eu sou muito reativa, e isso eu tenho procurado me melhorar nisso, né? Nesse sentido. E quando o Lucas cuspiu o remédio, ele me liberou um gatilho. Eu lembrei de quando eu era criança e eu não gostava de tomar remédio. E a minha mãe forçava, né? Porque tem que tomar o remédio. E a minha mãe forçava eu a tomar, e ela ficava brava comigo do mesmo jeito. Então eu me via ali, é como se eu voltasse na infância, me veio a memória assim, a sensação, todos os sentidos. Claro, eu pequenininha, da idade do Lucas, não querendo ter que tomar remédio e tendo que tomar. E aí vem muitos sentimentos, né? Um sentimento de injustiça, eu não queria estar doente, eu não queria tomar remédio, sabe? Um misto de emoções. E eu tenho aprendido a lidar, né, com todas essas emoções que vêm. E mesmo que eu não consiga, às vezes, formar frases, para mim é mais fácil organizar elas dentro de mim, né? Eu tenho uma facilidade de organizar e liberar. E sentindo ali aquela resistência, eu peguei mais leve comigo, sabe? Eu comecei a conversar, me veio um choro, né? Bem profundo da alma, de um lugar ali da criança ferida mesmo, da minha criança ferida. E eu vi o quanto às vezes a gente é rígido com a gente mesmo, né? Com as nossas dores, com as nossas resistências, porque eu senti aquela criança, a Pamela pequenininha, que não queria estar doente, não queria tomar aquele remédio ruim, e estava doente e estava tendo que tomar aquele remédio. E ali, através daquela experiência do meu filho chorando, meu filho mal e eu mal também, eu pude revisitar esse lugar, né? Ele estava muito no meu inconsciente. E aí eu conversei comigo mesmo, né? Com a minha criança. Pamela, tá tudo bem? Tá tudo bem em sentir dor, tá tudo bem em não entender a dor, e não querer tomar o remédio, que é ruim, tem remédio que é muito amargo, é muito ruim. Tá tudo bem em sentir essa irritação que você tá sentindo. Tá tudo bem. Tudo bem. Ali naquele momento eu pude me acolher. Aquele choro foi um acolhimento da minha criança. E ali, né, trazendo aqui de uma maneira mais didática, uma experiência minha, né, pessoal, ali eu acolhi uma resistência minha, chorei, através daquele choro eu pude liberar aquele sentimento que estava estagnado dentro de mim. Eu senti um alívio tão grande, consegui abraçar o meu filho, consegui me abraçar também e entender o quanto é difícil lidar com isso, é difícil lidar com a dor. Para mim é muito difícil lidar com a dor física, é difícil demais. Eu tenho
ela me bloqueava, me paralisava mesmo. Mas ali nessa experiência eu pude acessar essa resistência, né, essa memória interna de dor e ressignificar. Então quando eu falo de lidar com as emoções, é isso. É ser também um pouco mais misericordioso, acho que é essa palavra, humano. Ser mais amoroso com os seus processos internos. Porque as pessoas de fora não vão entender. Por exemplo, meu marido, ele não entende completamente, ele está dividindo a vida comigo, mas ele não entende certas atitudes que eu tenho. Ele não conhece a minha cabeça, ele não sente como eu sinto, ele sente de uma maneira diferente. Então ele não me entende. Às vezes ele prefere ele se exclui um pouquinho, né? Ele prefere nem se envolver muito, porque quando eu quando eu não consigo lidar, quando eu tô em dor, eu fico muito reativa. Então a gente já combinou que quando os dois, né, tanto ele como eu, quando a gente está nesse momento mais reativo, a gente dá um espaço para cada um, para a gente não ter discussões desnecessárias, né, porque nem sempre um vai entender o que o outro está sentindo. Mas o que eu quero trazer aqui de experiência vivida, né, que eu vivi, é isso, é esse olhar, o quanto eu pude nessa experiência olhar com mais compaixão para aquela situação que eu estava vivendo, que era muito ruim, muito desagradável, não é bom ficar doente, né? E eu estou trazendo essa situação como experiência que eu vivi, mas cada um sabe aonde pega, né? Onde pega a resistência. Vocês também têm as resistências de vocês. E é isso, hoje eu queria compartilhar essa experiência para trazer, né? Trazer de uma forma assim prática como eu faço para lidar com as minhas existências, né? Como eu lido com o emocional. E quanto para mim é mais fácil lidar com o emocional do que com a dor física. Isso e para cada um é uma coisa que pega, né? E depois dessa experiência, né? Eu me senti mais leve, eu senti que destravou alguma coisa dentro da minha alma, sabe? Dentro do meu coração. Me senti mais leve, consegui olhar com mais amor para as situações, né, até para situações onde eu me sinto assim inválida, né, quando eu me sinto impotente, eu me acolho, tá tudo bem. Às vezes a gente descobre demais, tem que fazer, e tem pessoas que têm mecanismos de defesa e de lidar mesmo com as situações, assim, a pessoa tá doente e ela tá trabalhando, ela tá fazendo. Quando eu fico doente com dor, eu preciso me recolher, eu não consigo, eu não dou conta. Eu faço o mínimo do mínimo, não consigo e tá tudo bem. Cada um tem um jeito de lidar. A gente precisa se conhecer, não ficar se cobrando, não ficar... Porque a gente se cobra demais, né? A gente se cobra uma performance, a gente se cobra fazer igual ao outro. Não, cada um tá no seu processo. Cada um sabe onde pega, tá tudo bem, a gente precisa ser mais humano, mais amoroso com os nossos processos internos.